função éter. Essa função éter, a característica dela é você apresentar um átomo de oxigênio central e ao lado desse oxigênio grupos radicais de alquila, que podem ser metil, etil. Um exemplo simples seria a colocação do oxigênio e ao lado, no lugar, por exemplo, da molécula de água, você trocaria os hidrogênios por radicais metila, CH3. Esse composto, no caso o nome dele, seria Et, inicialmente, por conta de ter um carboninho ao lado do oxigênio. Na sequência, vem o nome oxi, onde esse oxi se refere justamente ao oxigênio. E ao lado direito do oxigênio temos apenas um carbono. Met, né? Met, oxi, met. Perceba que o nome tem essa estrutura, mas ainda não está terminada. Ela começa com a contagem de carbonos, oxigênio central e o carbono ao lado termina com as ligações que são simples e apenas carbonos e hidrogênios ao lado desse oxigênio. Então, metoximetano. Bem complicado, né? Existe uma outra possibilidade, onde a gente apenas olha para os radicais que estão ao lado do oxigênio. Então, eu vejo um metil e também outro metil. Portanto, o nome dimetil é a parte do nome e a função éter, dimetiléter. Esse nome é muito mais fácil, muito mais usual nos exercícios. O primeiro nome que eu citei, metoximetano, é um pouco mais específico, levando em conta a estrutura. Vamos pegar mais um exemplo, onde vamos posicionar um oxigênio, em que temos radicais diferentes agora. Ao lado esquerdo do oxigênio, temos um grupo etil, agora sim, etil, então et, o oxigênio central e met, que seria o carbono 1 ao lado, terminação ano, etoxietano. O nome mais comum seria os nomes dos radicais que nós vimos ao lado do oxigênio. Portanto, etil está do lado esquerdo, metil está do lado direito, e o nome da função, que é éter. Muito mais simples, muito mais prática. E vale a pena reforçar nesta matéria de éter os vários exemplos possíveis, né, que podemos ter de radicais, uma vez que a nomenclatura fica muito mais simples quando damos apenas o nome dos radicais. Vamos tomar como exemplo esse composto aqui. Se olharmos para a estrutura de carbonos que temos ao lado, do lado esquerdo do oxigênio, temos 3 carbonos. Temos um CH3 aqui, um outro CH3 nessa ponta e um CH. São 3 carbonos, porém não estão numa sequência como esses 3 carbonos ao lado direito do oxigênio. Portanto, existe uma diferença no nome. No caso, o radical à esquerda é o isopropil. E o radical à direita do oxigênio é o propil. Como a função é éter, isopropil, propil éter. Como ficaria aquele nome complexo, né? Nós especificamos isoprop, que é o isopropil, oxi do oxigênio, prop do propano, do propil, perdão, e terminação ano. Então, isopropoxipropano. Bem complexo, não? Mas é bem mais comum os radicais simplesinhos aparecerem em alguns exercícios. Esse exemplo que eu vou construir aqui, ele é bem comum na medicina, pois é uma molécula que promove uma certa anestesia. Era muito utilizada antigamente
Ainda é. O nome desse composto, como tem radical etil do lado esquerdo e etil do lado direito, damos o nome de etil e a função de etiléter. Esse composto é o que muita gente conhece como éter, mas não por conta de alguma especificação química, apenas o nome, o apelido éter. É o dietiléter. Outros radicais que vimos em aula podem aparecer, por exemplo, quando temos 4 carbonos, só para poder recordar, onde do lado esquerdo, que eu acabo de desenhar, temos o lado direito desse oxigênio que eu acabei de colocar, né? Temos 4 carbonos, formando uma ponta tripla de CH3. E aqui vale a pena ressaltar nossa classificação. Lembra que os radicais nós usávamos para a classificação deles a quantidade de carbonos ligado à volta dele? Nesse exemplo vai ser útil. Olhem para o carbono ligado diretamente ao oxigênio. E tem o nome, a classificação. Olhando para esse carbono ligado ao oxigênio. Esse carbono ele tem 3 carbonos vizinhos, por isso ele é terciário. Então o nome é terc, terc-butil. Olha agora para esse carbono ligado ao oxigênio, do lado direito do oxigênio. Ele é um carbono que tem 2 carbonos vizinhos, portanto ele é o sec-butil. Como tem um oxigênio entre carbonos, a função é éter. Como que seria o nome desse cara? Normal, não normal, né, mas na forma técnica, seria terc-butoxi, uma vez que terc-but é o que temos à esquerda, oxi no meio, e sec-but-ano, terc-butoxi, sec-butano. Com isso temos bastante exemplos aqui citados, com as nomenclaturas, onde nos exercícios é muito comum cobrar o nome mais simples, falando apenas dos radicais. Então, dimetiléter, etilmetiléter, isopropil, propiléter, dietiléter e terc-butil, sec-butiléter. É muito mais fácil a nomenclatura, muito mais simplória. Obrigado a todos.